Olá pessoal, boa noite, tudo bem? Meu nome é Isa Honorato, eu sou a fundadora do Inovamente Psicologia e hoje nós vamos dar início a mais uma live com a participação especial da psicóloga do Rio de Janeiro, a Cristiane Braga. Eu vou iniciar aqui o convite para ela vir participar e dividir a live comigo. Por favor, quem estiver chegando, vai me posicionando se o som está bom, se estão me ouvindo com qualidade, se a imagem está boa. Boa noite a todos. Eu estou só aguardando a Cristiane Braga receber o convite para participar comigo. Hoje nós vamos fazer uma live sobre o que é TDAH com a participação da Cristiane Braga. Eu já iniciei aqui o convite, Cris. Se você puder me posicionar nos comentários, por favor, como é que tá aí aparecendo para você. Agora não sei o que eu tenho que fazer mais. Olá, boa noite. Meu nome é Isa Honorato. Eu vou dar início a mais uma live hoje. Vou conversar com a psicóloga Cristiane Braga. O assunto hoje é o que é TDAH. E eu estou aguardando ela entrar aqui para a gente começar o nosso bate-papo. Eu só vou pedindo para quem estiver chegando, por favor, ir nos posicionando se o som está bom ou não. Boa noite a todos. Por favor, quem estiver me assistindo, vai me posicionando se o som está bom, se estão me ouvindo, se a imagem está boa, se estão chegando. Braga, ela é idealizadora da página De Repente Cresci e eu acabei de adicioná-la à minha live. Hoje nós vamos bater um bate-papo bem interessante sobre o TDAH, transtornos de déficit de atenção e com hiperatividade ou sem hiperatividade. A Cris chegou aqui. Oi, boa Vamos só verificar noite. se ela está me ouvindo. Boa noite, tudo bem? Oi, boa noite, Isis. E tudo bem? Tá tudo ótimo. Consegue me ouvir? Consigo, tá tudo bem. Imagem, som, tá tudo bem. Ah, então tá bom. Seja bem-vinda, obrigada por ter aceitado o convite de vir dividir conosco, né, a questão do TDAH. Eu sei que você trabalha fortemente com isso na sua página também, não é o único assunto, Isso. mas você vem esclarecendo bastante seguidoras, principalmente mães que têm os filhos, né, com o diagnóstico de TDAH ou têm sintomas, né, os sinais, e o quanto que é difícil às vezes para a mãe, ou para um familiar, ou mesmo para a escola identificar esses sinais. Então, obrigada por ter aceitado o convite. Sinta-se à vontade para se apresentar, enfim. Bom, eu é que agradeço o convite de poder estar compartilhando com vocês aí um pouquinho sobre esse assunto, né, Isis?
porque o TDAH, apesar de ser algo muito falado, como se fosse assim, algo da moda, é pouco conhecido da maioria das pessoas. Então ainda há assim, há muito papo, mas pouca informação válida a respeito do assunto. Então assim, eu fico feliz de poder estar compartilhando aí com vocês um pouquinho do que eu conheço, porque é um pouquinho só, né? Cris, eu gostaria que você ajudasse quem está nos ouvindo, quem vai nos ouvir na reprise, é, pensando com relação a alguns sinais, né, alguns sintomas, Uhum. principalmente na questão da criança. E, claro, se Isso. você puder trouxer com relação ao adulto, porque alguns adultos, eu atendo alguns adultos e eu sei que a maioria percebe que foi diferente a sua infância, mas não teve o diagnóstico do TDAH. Então, se você puder trazer alguns sintomas, fica claro para algumas Uhum. pessoas. Tá, deixa eu primeiro me apresentar, que eu falei antes e não me apresentei, né? Sim. Meu nome é Cristiane Braga, eu sou psicóloga igual a Isis, só que eu sou aqui do Rio de Janeiro, ela está em São Paulo. Eu tenho uma página no Facebook, no Instagram também, chamada De repente Cresci, Psicologia da Infância e Adolescência, onde o meu trabalho é todo em cima mesmo de falar sobre aprendizagem, desenvolvimento e comportamento de crianças e adolescentes. O objetivo do trabalho é estar auxiliando mesmo pais e professores a entenderem mais como é que acontecem, né, esses processos que eu passei para vocês. Também falar sobre as dificuldades que podem acontecer no caminho, para que eles possam entender. Além de psicóloga, eu também sou professora. Trabalhei durante muitos anos em escolas aqui no Rio, escolas do Rio, da rede pública. Então, assim, o que não faltou na minha vida foi encontrar crianças com dificuldades e transtornos de aprendizagem, né? Até isso foi o que me levou a fazer faculdade de psicologia depois, porque a educação só foi, digamos que, insuficiente para entender toda essa gama de coisas que acontecem, de fenômenos que acontecem dentro da sala de aula. Então, quem quiser me conhecer um pouquinho mais, pode acompanhar meu trabalho lá, tá? No Facebook, no Instagram, tenho um canal no YouTube que tá bem paradinho lá, mas tá lá o canal, tá bom? Então é isso. Então vamos começar falando um pouquinho sobre os sinais do TDAH. O TDAH, ele tem alguns sinais que são, digamos, clássicos. Para saber se a pessoa ou a criança ela tem o TDAH, você tem que observar três sinais, que normalmente são a hiperatividade, a desatenção e a impulsividade. São três sinais básicos, tá? E aí, feito essa observação, percebido que essa criança tem não uma hiperatividade normal, né? Porque hiperativa toda criança é, né? Digamos assim. Toda criança é agitada, a criança tem um momento de inquietude, né? Toda criança é impulsiva. E isso acontece até mesmo por conta da formação mesmo do cérebro, que ainda, né, a parte que controla a questão da impulsividade, a questão do planejamento de pensamento, de se organizar, ainda está em formação, que é o córtex pré-frontal. A parte mesmo de controlar o controle inibitório, tá, das nossas ações e reações, tudo ainda está em formação. E normalmente só se completa quando a pessoa completa lá por volta dos seus 18 anos. Então, assim, é normal que as crianças tenham uma certa hiperatividade. O que a gente precisa observar é quando isso ultrapassa, tá? E aí, para ajudar nesse diagnóstico, tem o DSM, tá? O DSM-5, que é o que a gente utiliza atualmente, tá? Que para diagnóstico de vários transtornos, inclusive o TDAH, tem algumas observações que devem ser feitas para que seja constatado ou não o TDAH. Tá? Então, a hiperatividade, a desatenção e a impulsividade. Isso normalmente acontece, tá? Pode acontecer com crianças ou adultos, porém, para que a pessoa, por exemplo, o adulto, seja considerado, seja diagnosticado na fase adulta com TDAH, esses sinais, esses sintomas têm que ter aparecido quando ele ainda era criança. Tá? Então, assim, muitas vezes a criança ela tem os sinais, tem os sintomas, mas por falta de informação da família
por falta de conhecimento dos professores, dos educadores, de quem acompanha essa criança, que vai se tornar um adolescente, e depois um adulto, ele acaba não sendo diagnosticado e vai descobrir lá na fase adulta, quando os efeitos já foram bem fortes na sua vida, que podem ter desenvolvido até ou ter trazido para a pessoa outros transtornos como comorbidades. Tá? Sim. Perfeito. Só para quem está nos ouvindo, comorbidades, a gente acredita que assim é um plus ao transtorno. Então, às vezes a pessoa tem ansiedade ou depressão e tem o TDAH, né? Então, seria Uhum. uma outra doença ao transtorno principal. E só para exemplificar a fala da Cris, por exemplo, na idade adulta, a a questão da desatenção, impulsividade ou hiperatividade, por exemplo, no adulto, a questão da desatenção, ele se perceber disperso em vários momentos, a questão da hiperatividade, né, que aí se a gente pensar que assim, ele pode começar um relacionamento e depois enjoa e não dá continuidade, ou ele termina e começa um outro, ou ele faz vários cursos. A questão da impulsividade é aquela pessoa que não pensa muito para fazer, então se joga, se lança, geralmente faz coisas arriscadas, né? A Cris pode me corrigir se eu estiver errada, mas geralmente fazem coisas erradas. E dando um spoiler aí, a Cris, junto comigo, a gente é coautora de um livro falando sobre adolescência, né? Esse Isso. livro vai ser lançado em breve. A gente já pode dizer que assim tem uma previsão para outubro, né? Mas está para ser confirmado. E a Cris fez exatamente um capítulo no livro falando sobre o TDAH para adolescente, Isso. nessa fase tão linda que, bem como ela disse, né? É a questão do córtex pré-frontal, que ainda está em amadurecimento, ainda está em maturação para fazer a regulação de todas essas esferas aí, que é a questão da atenção, da impulsividade, né, controle, enfim. Então, quem quiser saber mais também, fica a dica do livro, que é a questão principal para o adolescente, né? Mas se Deus quiser, a gente vai fazer sobre outras fases da vida também, mas por enquanto ficou só para o adolescente, né, Cris? No caso, o livro que a gente vai lançar, né, agora em outubro, se chama Interfaces do Ser Adolescente, né? Então são as várias faces de ser adolescente, e o meu capítulo vem falando sobre o TDAH na adolescência, de como é visto o adolescente nessa fase com o TDAH, ou como ele não é visto, porque muitas vezes ele não é visto, né? As pessoas elas esquecem que o adolescente ele está no processo de desenvolvimento ainda, que ele não é adulto, mas ele também não é mais criança, então ele tem uma fase específica e precisa ter um olhar específico, só que as pessoas não percebem muito bem isso. Então, o capítulo vem falando sobre a questão do adolescente, todas as suas nuances, né? E ainda quando ele tem TDAH, como é que pode isso acontecer, como isso influencia no desenvolvimento desse adolescente, nas suas escolhas, né? E como isso vai ser fundamental quando não se olha, né, a questão do TDAH da forma correta para a fase adulta desse indivíduo, conforme a Isis estava falando aqui, né? Que às vezes não, muitas vezes, quando a gente não tem o diagnóstico na fase correta, na época correta, que o ideal é que o diagnóstico seja feito até os 12 anos de idade, para que se possa fazer um trabalho mais apurado, digamos assim, com relação ao transtorno. E quando isso não é feito na fase, né, que deveria, imagina, né, o adolescente, a adolescência é a fase de transformações, né, comportamentais, hormonais, emocionais. E aí o TDAH, que é meio que ele vem meio para dar uma confusão nisso tudo, ele é como se fosse um fator negativo, ele consegue atrapalhar o que já está bem confuso. E Sim. assim, o meu capítulo vem falando rapidinho um pouquinho sobre isso, tá? Então, que em outubro, aguardem, né? Que aí Isso. eu vi que tem algumas pessoas que são seus colegas, estão falando que já querem aqui. Cris, então, Ah, é só entrar em contato com a Cris, que ela vai dar e, maiores informações de como faz para adquirir,
né? Mas em Não, breve e já estará isso. E disponível para vendas. quem for do Rio de Janeiro, né, tá convidado para o lançamento do livro. Vai ser na Livraria Travessa, lá no Barra Shopping. Vai ser mês que vem, em outubro, provavelmente. A gente não tem a data fechada, mas quem é do Rio de Janeiro já está convidado, gente. Eu só vou daqui a pouco, a gente só está esperando mesmo, né, Isa, a data certinha, para a gente poder divulgar Isso, para geral. isso. Que é de São Paulo também, porque é pertinho, não é tão longe assim, então dá para ir também lá nos prestigiar, claro. E eu gostaria que você trouxesse um pouco, como você falou, sobre a questão do diagnóstico, né? A importância de ser feito antes dos 12 anos, até para ter a questão do acompanhamento apropriado, que nem você falou, a importância que aí chega a adolescência, já está tudo bagunçado, fica um pouquinho mais, né? E assim, como que é feito o diagnóstico? Você já citou também a questão do DSM-5, que é uma das Uhum. bases, né? A questão, eu acho que principal diretriz com relação a esse transtorno, né? Eu queria que você elucidasse um pouco como é feito esse transtorno, quem eu devo procurar, quais são os caminhos para ter esse diagnóstico, para ter essa certeza, porque às vezes eu já tenho uma suspeita, mas não tenho uma certeza. Uhum, tá. Então, o TDAH, que é o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, é o transtorno do neurodesenvolvimento mais prevalente nas crianças, tá? Muita gente acha que TDAH é um transtorno de aprendizagem. Eu já fiz até um vídeo na minha página falando sobre isso. O TDAH não é um transtorno de aprendizagem. Ele é mais complexo que isso. Ele é um transtorno do neurodesenvolvimento. E o que ele afeta principalmente é a parte comportamental. Porque os sinais, né, os sintomas que a pessoa que tem o TDAH os sintomas que a pessoa vai apresentar, esses sintomas, eles influenciam demais o comportamento dessa pessoa, tá? Então, por isso é um transtorno do neurodesenvolvimento, que faz parte lá do desenvolvimento cerebral, do amadurecimento da parte cognitiva do sujeito. Ele pode ou não, tá, vir acompanhado por um outro tipo de transtorno de aprendizagem, e aí, conforme a Isa estava falando, é uma comorbidade, tá? É muito comum que crianças com TDAH também apresentem, por exemplo, dislexia, apresentem descalculia, ou tenham dificuldade de aprendizagem, que ainda é diferente do transtorno, que a dificuldade de aprendizagem é quando a gente, por meio externo, não consegue aprender, ou seja, o meio externo não oferece para a gente as estratégias corretas para fazer com que a gente aprenda. Tá? Então, assim, é o professor que não utiliza uma técnica correta para atender aquela criança especificamente. Tá? É uma sala de aula muito cheia, o pai que muitas vezes não auxilia em casa. Isso são dificuldades, tá? Isso é coisa externa que pode estar atrapalhando o interno da criança no aprendizado. Tá? E ele tem uma elevada persistência na fase adulta. Então, 70% dos casos de pessoas com TDAH na infância né, esses casos vão ser persistentes na fase adulta. Provavelmente vão mudar o perfil. Não significa que aquela criança foi diagnosticada com TDAH hiperativo, que ela vai se tornar um TDAH hiperativo na fase adulta. Isso não, isso pode mudar. Ela pode se tornar, ao longo do tempo, mais desatenta, ou ela pode se tornar durante o tempo mais impulsiva. Então, não há uma fixação com relação ao diagnóstico. O perfil do sujeito com TDAH pode mudar ao longo da vida. Como também ele pode sair, né, desse perfil se for tomado todos os cuidados necessários com relação ao tratamento, tá? Hoje, atualmente, tem muita gente falando sobre o TDAH, mas poucos profissionais são aptos para identificar, tá? Existem pouquíssimos centros de intervenção, poucas pessoas que trabalhem seriamente com o TDAH. O diagnóstico do TDAH, ele é clínico. Não existe um exame de imagem, um exame de sangue. Não existe um exame que vai especificar se a criança tem, ou adulto, TDAH, não. Ele é clínico. E o que é ser clínico? Quer dizer que ele é observável. O profissional que vai fazer o diagnóstico desse transtorno, ele tem que observar os sinais e os sintomas que a pessoa está apresentando. Fazer uma investigação detalhada, principalmente quando é criança, porque assim, quando a pessoa chega na fase adulta com os sinais do TDAH, aquilo já está mais consolidado na vida dela, então ela vai saber identificar aquilo, vai saber, né, mostrar o que está acontecendo. Crianças não. Crianças não falam.
sobre o que elas estão sentindo claramente como os adultos. Tá? Então, elas Sim. não entendem muito bem o que elas estão sentindo. Então, o profissional ele tem que estar muito preparado para observar e até para entender se aquele sintoma, aquele sinal que a criança está apresentando, pode ser algo que levaria ao TDAH, mas pode não ser. Porque, por exemplo, uma criança ela pode estar passando por problemas familiares, onde os pais estão se separando, e aquilo é quase certo que vai deixar ela ou mais hiperativa, ou mais desatenta, ou mais impulsiva. Então, assim, ela pode estar passando por uma doença na família, ela pode estar passando por problemas mesmo de bullying na escola, que isso às vezes acontece. Então, assim, são N situações que podem fazer com que a pessoa, às vezes, apresente comportamentos que levem a os outros acharem que é TDAH. Então, por isso, o diagnóstico de TDAH tem que ser feito com muito cuidado. Hoje em dia, há um excesso de diagnóstico de TDAH, é como se todo mundo fosse TDAH. Então, o profissional tem que estar muito preparado para isso. Quem faz o diagnóstico? Bom, legalmente, tá? No Brasil, quem pode fazer diagnósticos, fechar diagnósticos de transtornos como o TDAH, é o médico, tá? É o psiquiatra infantil, quando ele é especializado no assunto, é o neuropediatra, ou neurologista ou psiquiatra, se já for mais adulto. Normalmente são esses dois médicos que estão mais aptos a fazer o diagnóstico. Só que o diagnóstico não é feito sozinho. O diagnóstico é feito com outros profissionais. E aí entra o trabalho do psicólogo, tá? Que vai fazer uma avaliação, dependendo da idade da criança, ele vai até utilizar uma avaliação neuropsicológica, tá? Que normalmente a gente orienta a tá fazendo essa avaliação neuropsicológica a partir dos 6 anos de idade. Perfeitamente E quando entra na idade escolar, né? isso, isso. Até para começar a separar um pouquinho do que é problema escolar, do que é o transtorno, né? Uhum. Inclusive, a orientação é que o diagnóstico em si só seja feito a partir dos 6 anos de idade. Porque antes disso, a criança ela pode ser só hiperativa, ela pode ser só muito agitada, muito impulsiva, mas o principal problema que acontece no TDAH é que ele vai causar aquilo que a gente chama de dificuldades escolares, né? Vai causar aqueles probleminhas, aqueles impedimentos. Não é em 100% dos casos, mas na maioria das vezes vai acontecer sim. Uma criança muito desatenta, uma criança muito agitada, que não para sentada, que não para quieta, que não para, não deixa o colega em paz, que não para, fala o tempo todo por cima dos outros. E isso a escola vai perceber, a professora vai perceber. Né? Então, a orientação que se tem é que o diagnóstico seja feito a partir do momento que a criança entra em idade escolar. Começou a dar sinal de que está dando algum probleminha, vai procurar ajuda, tá? E aí o médico vai pedir auxílio a outros profissionais, e aí o psicólogo, ele vai estar auxiliando nesse acompanhamento, fazendo uma avaliação detalhada. O psicopedagogo também pode estar fazendo avaliação psicopedagógica, até mesmo para entender quais são as dificuldades ou os transtornos que podem estar vindo junto aí como comorbidade dessa criança. O próprio professor, ele precisa buscar informação a respeito disso. Professores hoje em dia têm pouca informação ou quase nenhuma a respeito do TDAH, e eu estou falando isso porque eu sou professora, tá? Passaram pela minha mão diversas crianças que hoje eu tenho plena consciência que se elas não tinham diagnóstico, elas tinham um perfil de crianças com transtorno déficit de atenção e hiperatividade. Só que na época eu não tinha conhecimento suficiente para perceber que aquilo era o TDAH e nem tinha as estratégias corretas para trabalhar com elas. Então o professor ele precisa se informar, ele precisa buscar conhecimento a respeito do TDAH. E não rotular as crianças, isso é muito importante. Não rotular, não Principalmente, diminuir a não qualidade, rotular. não rotular a criança que tem o TDAH ou o adolescente que tem o TDAH como uma criança problema, como uma criança que tem dificuldades. Porque, às vezes, a criança ela não vai ter dificuldade ou transtornos, o que ela vai ter mesmo é uma falta de adaptação àquele meio. E se o meio se adaptar a ela, se as estratégias corretas forem utilizadas, ela vai continuar aprendendo do mesmo jeito. As pessoas, a criança com TDAH, tadinha, não aprende. Mentira! Isso não é verdade. Ela vai ter sua maneira de aprender. E Cris, travou. Cris, retoma o raciocínio porque travou o então vídeo ela um acaba se pouco. tornando.
O diagnóstico, conforme eu falei, Isis, ele é feito. Cris, travou o seu vídeo. Aqui a gente perdeu as últimas falas finais suas. Você está me ouvindo agora? Tá me ouvindo? Principalmente quando você falou assim, você estava vendo o raciocínio da importância do professor conhecer, saber, não rotular, aí Uhum. travou. E quando você foi finalizar a sua fala, que você fala assim, principalmente o diagnóstico é feito por, travou de novo. Não, eu só repeti o que eu já tinha falado para vocês, que o diagnóstico é feito Se pelo você só, médico, mas isso não é feito se sozinho. você pôr, isso. É isso que travou. O diagnóstico é feito por, aí você concluiu e aí travou. Aliado aí o professor, que precisa saber informações a respeito do transtorno para poder orientar as pessoas que estão tentando ajudar essa criança e trabalhar com ela dentro da escola. Perfeito. Uhum. A questão do papel da psicoterapia, né? Você trouxe o psicólogo com relação à avaliação, né? E eu só gostaria de frisar aqui que a Cris fala psicólogo porque ela é psicopedagoga, está se especializando em neuropsicologia. Então, em breve ela está terminando já a especialização dela, então ela vai ser psicopedagoga, neuropsicóloga e psicóloga também. Então, a importância da avaliação também ser feita por um neuropsicólogo que vai olhar para os testes da psicologia com um olhar diferenciado, né? Você me ouve, Cris? Posso falar, Isis? Acho que agora voltou o seu sinal. E a última A internet pergunta que hoje eu não tá gostaria que boa. você trouxesse. Uhum. Mas não tem problema não, a gente já está finalizando. Que você Tá. trouxesse para a gente a importância do papel da psicoterapia, porque Tá. o seu raciocínio me fez pensar que assim, se essa criança já aos 6, 7, 8 anos começa a procurar ajuda, aos 12 no Uhum. máximo fez um diagnóstico, o quanto que é importante o papel da psicoterapia até para a vida adulta, como você bem falou, que Uhum. ela pode ter começado desatenta, mas pode ter uma hiperatividade, como pode mudar o transtorno, né, o diagnóstico, enfim. O quanto que é importante, às vezes, o papel da psicoterapia para ajudar essa criança ou esse adolescente a ter estratégias para lidar com isso e não se sentir, Uhum. que nem você falou, mais confuso ainda, mas sim fortalecido e se conhecer. Isso. O papel da psicoterapia, ele é fundamental. Primeiro porque a criança, conforme as características que eu já falei, né? As crianças que têm TDAH, elas têm a hiperatividade, a impulsividade, elas não conseguem perceber isso, elas não conseguem entender porque sentem isso. Então, elas muitas vezes elas se veem como pessoas diferentes, elas veem, é claro para elas que elas não são iguais às outras crianças, apesar de que elas não deveriam ser vistas de forma diferente, né? Mas infelizmente por pouca informação, muitas vezes elas são sim vistas de forma diferente. Então, a psicoterapia na infância vai ajudar essa criança a trabalhar essa impulsividade, vai ajudar essa criança a se entender como sujeito, a encontrar estratégias para estar se desenvolvendo de forma positiva,
apesar do transtorno, que é importante a gente falar que o transtorno, o TDAH, ele não pode ser considerado uma doença, ele é uma característica da pessoa. Ele nasceu com TDAH, ele vai provavelmente levar o TDAH pelo resto da vida, mas se ele tiver um acompanhamento correto, ele pode perfeitamente viver bem com TDAH. Ele não precisa ter Sim, marcado na testa que ele tem TDAH. Ele tem. sim, Pronto. E o que eu vou fazer? Como eu vou viver a partir disso? A terapia na infância vai ajudar a criança justamente nisso, a estabelecer aí uma rotina, né? Aprender a respeitar regras, porque a questão da impulsividade e a hiperatividade traz isso. A criança com TDAH tem uma tendência a só buscar recompensa imediata, ela não sabe esperar por aquelas coisas que vão demorar mais um pouquinho para trazer algum tipo de recompensa para elas. Então, a terapia na infância tem essa ajuda, digamos assim. Já na fase da adolescência e na fase adulta, a gente tem como objetivo na terapia auxiliar essas pessoas no desenvolvimento da sua autoestima, por conta de elas se verem diferentes, se perceberem diferentes, e falarem para eles o tempo todo que eles são pessoas desatentas. Ah, mas fulaninho não tem atenção com nada, fulaninho deixa tudo cair no chão, fulaninho é isso, fulaninho é aquilo. A criança ela vai crescendo com esse discurso deturpado para ela e ela leva isso para a adolescência. Ela se torna uma pessoa com uma baixa autoestima, tá? Ela se torna uma pessoa com uma autoimagem distorcida a respeito dela mesma. E eu vou falar isso para você por experiência própria. Eu tenho paciente no consultório que tem TDAH. E hoje, o meu papel no consultório com muitos deles é fazer com que eles desfaçam uma imagem que eles têm criada dentro deles, que não é uma sim, imagem verdadeira, mas que é uma imagem que colocaram dentro da cabeça deles, que está ali, sim. cristalizado, né? Você pergunta para a pessoa, cara, quais são as principais dificuldades que você tem hoje? E a pessoa, ela não vai falar outra coisa que não seja, eu tenho pouca atenção, eu sou muito desatento, sabe, tudo que estivesse relacionado à questão do TDAH são as principais dificuldades dela. E aí eu tento colocar, né, tento expor, ajudar essa pessoa a entender que essas são marcas que foram colocadas de fora para dentro. E que agora essa pessoa tem que trabalhar para se ver além disso. É como se o TDAH tivesse sido mesmo marcado na pele, a fogo, a ferro nessa pessoa. Então, a gente, já na adolescência, na fase adulta, é trabalhar essa questão da autoestima, da autoimagem da pessoa e fazer ela ajudá-la a se entender como sujeito, apesar do TDAH. Sim. Só acrescentando, você falou da questão da experiência, eu tenho alguns pacientes, e o último que me recordei agora, ele descobriu recentemente que ele sempre foi uma criança desatenta, né? E aí foi Uhum, sugerido fazer uma avaliação, né? E assim, o quanto que essas crianças que foram desatentas, e que nem você falou, né? Foram ouvindo que você é desatenta, que você é isso, que você é aquilo, o quanto que é importante o nosso trabalho também na idade adulta, porque esse adulto hoje acha que isso de fato é real, que ele tem várias dificuldades, que ele é incapaz, o quanto se sente, às vezes, incapacitado ou assim, prejudicado, mas não sabe o quanto que está prejudicado. E essa distorção de imagem que é algo que é mais forte, o quanto que fica tão fortalecido e o quanto que é importante quebrar essas crenças. A Daniele, ela fez uma participação aqui conosco e ela comentou aqui conosco. Sim, fortalecer a criança, ficam com a autoestima baixa, fora. Tem um paciente meu que trazia no início das sessões um extraterrestre nas brincadeiras. Como ele se via? E a mãe o vê como um peso, pois ela quer fazer concursos, essa criança a atrapalha. Na escola, ele é sempre o errado, o que não consegue. uhum. Né? E ela fez uma outra pergunta aqui, que eu vou achar a pergunta. Eu acho que foi o que O acham na que nós medicação. achamos? Isso, perfeito. Obrigada. Eu posso começar respondendo, porque assim, a medicação para o paciente, no caso
do adolescente, que é o que ele está usando, está fazendo muito bem para ele, ajudou a questão do foco, ele consegue, no período da aula, ficar focado, participante, né? Eu não vejo que isso está prejudicando ou está, como algumas mães dizem, ele ficou viciado em, até porque a indicação é que ele use horas antes de entrar na escola. Às vezes, alguns pacientes usam no intervalo e depois não usa mais. E nos finais de semana não é indicado dar a medicação para essas crianças, porque, como a Cris bem falou, elas são crianças. Agora, Cris, você pode dar a sua opinião também. Eu acho super importante há casos que há necessidade de utilizar a medicação conjunto com a terapia, né? Porque uma coisa sem a outra também não dá para fazer muito efeito. Uhum, uhum. Tá. Minha opinião com relação à medicação. A medicação ela precisa ser avaliada com muito cuidado antes da pessoa iniciar o tratamento, tá? Não existem muitas opções de medicamento para quem tem o TDAH. São dois tipos de medicamentos, é a Ritalina e o outro, que agora eu não me lembro o nome do componente, mas são apenas dois Metilfenidato. medicamentos. É a É o Lix, isso, metilfenidato e não, alguns. contínuo, eu não lembro o nome. Isso, e alguns estão Isso. tomando Concerta também. Porque o Concerta, eu não lembro agora se o Concerta é a outra opção de medicamento que tem. Mas, de qualquer maneira, os dois são anfetaminas. Não existem outros medicamentos para tratar o TDAH que não anfetaminas. As anfetaminas são medicamentos com um grau de dependência muito grande. Então, se a pessoa, a criança, ela já tiver geneticamente ali uma predisposição à dependência, ela pode sim desenvolver. Então, é preciso tomar bastante cuidado com relação a isso. Não que a criança vá ficar viciada em medicamento controlado, não é isso, mas é a questão de se tomar um cuidado antes de se iniciar o medicamento. E sempre utilizar ele como um recurso rápido, um recurso que seja emergencial, que a criança não passe a se tornar dependente mesmo do medicamento para ficar mais calma, para ficar mais atenta. Por isso que é tão importante o nosso trabalho, né, Isis? Porque a psicologia, né, o psicólogo, a terapia vai ajudar justamente a criança a trabalhar, a gente vai oferecer para ela recursos que vai fazer com que ela trabalhe essa questão da desatenção, da hiperatividade, de forma mais natural, sem haver necessidade do medicamento. Claro, mas se a pessoa está em grau de sofrimento tão grande, em que só a terapia não vai fazer efeito, nesse caso, a gente sim indica se comece um uso emergencial do medicamento, mas com uma observação bem cuidadosa a respeito do uso dele, tá? Para TDAH, só existem esses dois medicamentos, esses dois tipos de anfetamina que eu estou falando. Mas aí as pessoas vão falar assim, mas existem outros medicamentos. Tá, Sim, existem, mas são medicamentos que são utilizados, por exemplo, nas comorbidades. Por exemplo, a criança com hiperatividade, com TDAH perfil hiperativo, ela tem a tendência a ser ansiosa, a ter transtornos de ansiedade. Então, ela vai tomar ansiolíticos, provavelmente. Tem crianças que têm TDAH que também tem como comorbidade o TOD, que é o transtorno positivo desafiador. Então, ela provavelmente vai tomar algum remédio para auxiliar na agressividade que já é natural dela, entendeu? Então, é preciso tomar cuidado com isso. Ela pode tomar um antidepressivo porque, ao utilizar a Ritalina, ela vai ficar um pouco mais depressiva. Isso também acontece. Mas são medicamentos complementares. E o pai, eu fico muito preocupada com o pai e com a mãe quando eles querem, de qualquer maneira, dar remédio para a criança para controlar ela. Isso eu não concordo, né? Para tipo que fugir do problema que está ali na frente dela, porque é por falta de tempo, que às vezes a pessoa tem que trabalhar, não tem como dar conta daquilo ali, ou porque não consegue ver a angústia do filho e quer acabar com aquele sofrimento sim. rapidamente. E isso a gente precisa tomar cuidado, tá? Os medicamentos estão aí para serem utilizados, mas precisam ser utilizados com muito cuidado, tá? Assim, não é porque a pessoa, por exemplo, isso já na fase adulta, muitos adultos, né, procuram o uso da Ritalina
porque querem se tornar pessoas mais concentradas. Isso a gente precisa avaliar. Será que é necessário mesmo? Será que você não está utilizando a estratégia errada aí na hora de estudar, na hora de desenvolver as suas atividades? Isso a gente precisa estar acompanhando, tá bom? Fica aqui até um alerta, né? Porque alguns concurseiros, eu fiquei sabendo, né, que estão fazendo uso da Ritalina para conseguir, que nem você disse, ficar mais tempo concentrado, né? Então, como você bem falou, a questão Uhum. da importância é uma ferramenta, sim, a medicação, mas tem que ser avaliado, claro, mas há exceções, né? Que nem você falou, às vezes a família está angustiada, né? Precisa acalmar, vamos dizer assim, logo aquela criança, né? Mas toda a medicação e de preferência passada por um bom médico, um bom psiquiatra, um bom neuropediatra, né, vai alertar os pais da importância da medicação, em alguns casos, como você bem elucidou, e que assim, há momentos e momentos, né? Exatamente. A Daniele comentou aqui de novo com a gente, obrigada pela sua participação. Ela escreveu que tem pacientes que indicam tratamento medicamentoso. Outros casos pensam que seja interessante um tempo de terapia, até para conseguirmos alguma evolução, pois com 6 anos existem Isso algumas mesmo. exigências excessivas da escola e a mãe não tem paciência com o tempo de amadurecimento da criança. Como bem falou a Cris no início da nossa live, né? O sistema nervoso central, que é o córtex pré-frontal, vai estar lá desenvolvido só lá pela vida, no início lá da vida adulta, né? Há estudos que disseram que o desenvolvimento, a maturação total acontece depois dos 20 e tantos anos, né? Então a Daniela trouxe É bem a porque questão assim, ela trouxe bem essa questão do tempo de amadurecimento. Há tempo para todas as isso, coisas, é né? isso mesmo, isso mesmo. Uhum. Tem que se avaliar E assim com muito cuidado. Aí quando eu falo da angústia do pai, eu também não posso esquecer da angústia do professor, da angústia da escola, né? Porque sim, nós contamos com um sistema, né, de educação falho, muito limitado. Então, na maioria das escolas, a gente vai encontrar turmas superlotadas, crianças super agitadas, falta de recursos para estar auxiliando esses professores no trabalho. Então, assim, eu também não posso condenar os professores com relação a isso. Muitas vezes a criança com TDAH ela vai atrapalhar sim o andamento da sala de aula, apesar da gente saber que a criança com TDAH ela tem direito a algumas técnicas, né, algumas estratégias diferenciadas. Muitas vezes o professor conta com ele mesmo para trabalhar em sala de aula. São 35, 40 sim, crianças dentro de uma sala de aula e ele o que ele tem é o cuspe e o giz, né, para trabalhar. E como ajudar essa criança? Então, ele também tem as suas angústias, é uma questão mesmo de união, né? Responsáveis e escola, elas precisam estar trabalhando juntos para poder entender qual é a melhor maneira de estar auxiliando essa criança. Voltando a falar, que nunca é rotulando, nunca é limitando essa criança. Não é porque ela tem TDAH que ela tem alguma limitação que vai atrapalhar ela de aprender e de se desenvolver como qualquer outra criança. O TDAH não tem esse perfil, tá? Vai acontecer sim de ela ter mais dificuldade se não for dado o desculpa. tratamento correto, se ela tiver algum tipo de comorbidade que influencia ainda mais, se da infância para a adolescência ela desenvolver um transtorno depressivo, um transtorno de ansiedade, que isso é comum também de acontecer por conta mesmo do perfil da pessoa, do quanto que ela é cobrada, do quanto que ela é exigida, e aí chega um momento que ela se sente cansada ou ela se sente muito ansiosa e aí pode desenvolver um tipo de comorbidade assim. Mas é sempre importante falar, né, que os responsáveis são muito importantes no processo, como os professores são muito importantes nesse processo de ajuda a uma pessoa que tem um TDAH, uma criança que tem um TDAH. Cris, eu agradeço muito você estar dividindo com a gente tudo isso. Tenho certeza que quem participou da nossa live, quem passou por aqui, meu muito obrigado. Quem for ver a reprise, se tiver dúvidas, é só deixar aqui, por favor, ou então entrar
nas redes da Cris, que ela deixou bem claro Isso. que de repente cresci, né? Eu Uhum. de repente cresci no Facebook, Psicologia da Infância e Adolescência, e eu acho que é arroba de repente cresci no Instagram, né? A Cris, como bem disse, trabalha lá no Rio de Janeiro, né? Ela, Isso. aonde você atende, que você só deu o endereço da editora, mas da onde você atende? Eu trabalho na Zona Oeste, aqui no Rio de Janeiro. Eu trabalho no consultório, eu tenho um consultório em Bangu, atendo na parte da manhã em Bangu, atendo também em Campo Grande na parte da tarde. Também faço atendimentos online, tá? E além de trabalhar como psicóloga no consultório, eu também realizo palestras, faço workshops, seminários, sempre dentro da área da aprendizagem, desenvolvimento e comportamento de crianças e adolescentes, que é a minha menina dos olhos, que é o que eu amo, é sobre o que eu amo falar, né? Agora a gente está em setembro, dentro da campanha, né, Setembro Amarelo, falando sobre aí a prevenção ao suicídio. Eu estou realizando palestras em escolas por aqui, falando sobre a prevenção ao suicídio na adolescência, tá? Estou com a agenda aberta para palestras. Realizei uma palestra essa semana, na segunda-feira. Semana que vem, acho que já tenho mais 2 palestras para fazer, dentro do tema suicídio na adolescência, falando também desse assunto que a gente pouco conversa, né? Mas que também está relacionado ao TDAH, viu? Está Que é relacionado ao importante TDAH, porque a conversar. criança. Isso. A criança que não é diagnosticada pode desenvolver uma comorbidade aí que pode virar uma coisa séria lá na adolescência, depressão, ansiedade, pode causar vários prejuízos. Então, está tudo relacionado. Até porque no domingo a gente conversou aqui com a Adriana Maximina e ela trouxe os dados com relação ao aumento, né, da questão do suicídio nessa faixa etária da Uhum. adolescência. Então, a importância também da a psicologia, junto com a pedagogia, está dentro dessa área, dentro das escolas, falando diretamente para o público-alvo, né? Exatamente. Obrigada de novo. Eu chamo ela de Cris, tá, gente? Mas o nome dela é Cristiane Braga. Obrigada pela Pode me sua chamar de Cris, não tem participação, problema não. né? Eu agradeço Voltando, a mais uma gente, vez. voltando a falar, a gente tá em breve com o livro no forno, falando sobre a adolescência, que é a menina dos olhos da Cris, como ela bem deixou aqui. E Uhum. também eu gosto muito de trabalhar com essa área. E quem quiser mais dados é só seguir de repente cresci, tá? São os canais de comunicação da Cris, e ela também é colunista lá do Inovamente, então ela já tem alguns textos lá com a Isso. gente também. Então, quem tiver interesse é seguir lá em Novamente Psicologia ou www.novamentetepsicologia.com.br, vai estar lá os textos da Cris também. Obrigada a todos que esteve por aqui, obrigada pela participação. Boa noite a todos. Boa noite, Cris. Muito obrigada de novo, viu? Boa noite, pessoal. Fiquem em paz, tá?